o vereador eleito Raul Marcelo. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, é uma satisfação estar aqui na rádio. Bom dia a todos os funcionários, tanto da rádio quanto do jornal, né, que está essa fusão. É um prazer estar aqui, estou bem animado. Tem mais o finalzinho de novembro, dezembro ainda, né, para poder tomar posse. E voltar para a Câmara Municipal depois de muito tempo. Eu estive lá em 2000, eu tinha 19 anos de idade, fiquei até 2006, depois fui para a Assembleia como deputado. Eu fiquei 6 anos afastado, né, de mandatos parlamentares. E agora fazer esse retorno na Câmara, e a Câmara tem uma importância muito grande na vida da cidade. As pessoas acompanham mais a Câmara Municipal do que a Assembleia Legislativa e às vezes até mais do que o Congresso Nacional. Então é um espaço importante de discussão política e sobretudo de reflexão e de proposituras também em relação ao futuro da cidade. Tem várias coisas aí que nós precisamos resolver na Câmara Municipal para melhorar e dar mais qualidade de vida para o cidadão sorocabano. Então estou muito empolgado. E é justamente essa primeira pergunta, claro, né? Agora o senhor retornando à Câmara Municipal, que pontos que o senhor vê aqui na cidade de Sorocaba que precisam ser debatidos na Câmara para melhorar a vida do cidadão sorocabano? Bandeiras que o senhor pretende levantar, a sua atuação como vereador retornando à casa? Então, tem as velhas questões, né, que são questões do nosso país, que envolvem também Sorocaba, né? A defesa da democracia, que era uma questão que eu achava que já estava resolvida no Brasil, e infelizmente nós vamos precisar mais, né, com intensidade novamente, como fizemos no processo de redemocratização ali no final dos anos 80, colocar em debate novamente, né, chamar a população para participar das coisas, insistir nessa tese, porque fora da democracia o caminho autoritário não é um bom caminho para o país complexo como o Brasil é hoje, né? E fora da democracia eu não vejo muita alternativa de desenvolvimento para uma sociedade. Questão da desigualdade social. E a prefeitura tem um papel importante nisso, porque não é uma cidade pobre, nós temos aí um orçamento de mais de 5 bilhões de reais, e a desigualdade está assentada tanto nas questões salariais, né? O salário mínimo no Brasil ele é muito baixo. Você pegar, por exemplo, uma França, o salário mínimo é 9 mil reais. No Brasil um pouco mais de 2, então na Alemanha, né, quase 10 mil reais. Então, a gente tem um problema no Brasil, que é o problema da desigualdade, só que você tem uma outra faceta que não é só o salário, que são também os bens públicos. Não é? Eu vi uma pesquisa uma vez comparando a vida do trabalhador do Canadá com a dos Estados Unidos. E o Canadá, apesar de ter um salário menor, mas como o trabalhador tem a saúde pública de qualidade, tem uma educação pública, tem parques públicos que ele pode levar o filho ao final de semana, você acaba que tendo um diferencial de renda maior. Você tem uma qualidade de vida maior, no transporte público de qualidade. Então, nessa parte, a parte social, né, saindo da parte do salário, a prefeitura tem muito a dizer. Então, nós temos aí que avançar muito, né, no SUS, o Sistema Público de Saúde da cidade, que ainda tem mazelas. Nós estamos hoje aí com quase 10 mil sorocabanos nas filas de espera. E tem gente esperando, inclusive, para fazer cirurgias de média complexidade. O avanço também na área da educação. Nós estamos com uma falta hoje em Sorocaba de quase 300 auxiliares de creche, auxiliares de educação que trabalham nas creches, nas pré-escolas. Então, assim, a parte do transporte público, a Sorocaba não tinha, quando eu estive na Câmara lá em começo de 2000, o problema de trânsito que tem hoje. A cidade cresceu. Aliás, eu acho que o senhor percebeu. Peguei hoje ali na Drures, né, vindo para cá, inclusive eu atrasei um pouquinho porque eu calculei errado, não imaginava que ia ter essa parada no trânsito. Enfim, é uma situação hoje, sorocabano está tendo que aprender a conviver com essa nova realidade. Isso, qual que é a responsabilidade da prefeitura aí? A prefeitura precisa fazer obras de infraestrutura que acompanhem o crescimento da cidade. Nós tivemos uma paralisação, já tem 8 anos, né, desde o último Sorocaba Total, que fez o anel viário, que hoje você consegue ir da zona industrial até, por exemplo, lá o CEAGESP, sem passar pelo centro da cidade. Você fez uma interligação. Foi a última grande obra viária que demandou, claro, uma elaboração de projetos, pessoas especializadas na área e também uma capacidade de articulação com bancos de investimento, no caso o Fundo Andino. E isso foi importante, a cidade precisa ter obras de infraestrutura. Então são questões antigas da desigualdade, da democracia, que nós precisamos seguir com elas, e também essas questões, vamos dizer assim, modernas. E a última delas está inclusive em discussão, nós vamos ter uma audiência na segunda-feira, que é o problema do meio ambiente. Quando eu estive na Câmara em 2000, estava começando uma discussão já do papel das prefeituras nos cuidados com o meio ambiente. Nós tivemos a instituição do primeiro plano diretor, né, no governo do Renato Amari, e hoje está inclusive no processo de revisão. E eu estou entre aqueles que acreditam no aquecimento global, porque tem uma discussão hoje que virou meio
eu não gosto desse termo, né? Mas as pessoas tratam como uma coisa meio que de crença, né? Ah, eu acredito que tem aquecimento, eu não acredito. Existe uma corrente científica hoje bem consolidada no Ocidente e até no Oriente, de que desde a Revolução Industrial para cá, nós estamos com o dióxido de carbono, o problema da poluição na atmosfera, nós estamos interferindo no meio ambiente, né? Inclusive nas estações do ano. E o planeta começou a passar por um processo de aquecimento. E nós precisamos fazer essa reversão, porque isso está influenciando o clima. Então, você já não tem mais o outono como nós tínhamos no passado, uma primavera, os verões são mais intensos, né? Tem regiões do globo agora que estão mais frias, outras estão mais quentes. Nós estamos com uma tempestade nesse exato momento no deserto do Saara, né? A região do Rio Grande do Sul agora que foi alagada. Então, é época de estiagens que duravam às vezes 2, 3 meses, agora duram anos. Então, assim, tem um processo de alteração no clima no planeta inteiro. E nós precisamos trabalhar para tentar reverter isso, porque do contrário, nós não vamos pegar isso, viu? Mas os nossos filhos vão viver um período de crise extrema no clima, né? Então, as cidades também têm o que dizer. Sorocaba parou de plantar árvore de forma massiva. A última vez que isso foi feito foi no último governo do Lippe. Então, hoje nós temos na prefeitura pessoas que acham que não tem aquecimento global, que essa coisa de clima é balela. E é um negócio muito triste, porque, por exemplo, se você faz o asfaltamento da margem direita do rio, pode até parecer que para o trânsito vai gerar algum efeito, que na minha avaliação não vai. Só que você vai piorar ainda mais o problema das enchentes, que não era uma realidade quando eu estive na Câmara em 2000. Na Câmara em 2000 você tinha chuvas em Sorocaba, era um ponto ou outro de alagamento. Hoje virou uma questão sistematizada na cidade, né? Generalizada. Então, nós temos um problema hoje ambiental grave, que é uma questão moderna e que a cidade tem muito a dizer sobre isso. Ainda mais nesse momento que nós estamos conversando sobre o plano diretor. O que o plano diretor fala? Ele fala, olha, a plano de cidade vai crescer. Vai manter os biomas de preservação? Não vai. Essa é a discussão. Vai abrir para especulação imobiliária áreas que são de preservação, como Caguaçu, aqui para frente do Chico Mendes, né? Caputera e vários. Nós vamos ter novas áreas de preservação na cidade. Enfim, é uma Sorocaba bastante mudada, né, da última vez que eu estive na Câmara Municipal. Mas eu acho que me preparei bastante também durante esse período todo para poder enfrentar esses desafios colocados aí. Marcelo, a gente tem visto na Câmara Municipal de Sorocaba, principalmente nos últimos anos, o André acompanha bastante lá, sabe mais do que eu isso, mas o que a gente acompanha também, uma discussão muito ampla, discutindo-se problemas geral, é importante, questão climática, nível federal, né? É nível federal, muitas vezes só discussão política, atrapalhando até de debater e discutir, tira-se projetos importantes de pautas do nosso dia a dia, da realidade aqui, da saúde e tudo mais, para discutir coisas que aconteceram lá. Faz parte da política, ok, mas consegue debater já antes, conversar, entrando 10 novas pessoas na Câmara para que isso, porque é uma reclamação constante do ouvinte, parem de falar lá de Brasília, discute os problemas aqui locais, vocês conseguem, você experiente como desculpe chamar de você, mas jovem. Imagina, sou jovem. Jovens, somos todos. Careca, mas... faz parte. Eu sei como é que é. Como levar isso para o debate local e fazer sair soluções para a nossa realidade, porque está ficando muito distante e o ouvinte fala assim, nem quero acompanhar mais, só ficam falando lá de Brasília, de política. Não que não é importante, mas precisa resolver aqui o nosso dia a dia, né? Aí eu concordo exatamente contigo, ainda mais uma cidade do tamanho de Sorocaba. É uma cidade provinciana, uma cidade caminhando para quase 1 milhão de habitantes e conurbada com várias outras cidades. Então nós temos também os problemas regionais, da microrregião, Araçoiaba, Sorocaba, agora Itu também, né, com a Cidade Nova, Porto Feliz. Então nós temos que nos debruçar sobre os problemas da cidade. Eu quero dizer que da minha parte, claro, quando eu gosto de me manifestar nas questões nacionais, nós vamos fazer nas nossas redes sociais e, eventualmente, quando nós não tivermos uma pauta, projetos pautados sobre a cidade de Sorocaba, que eu acho que deve ser o foco da Câmara Municipal. Nós estamos agora, o plano diretor vale para 10 anos, viu? Isso é um grande projeto, né? Ele está passando por uma revisão. E eu entendo que essa revisão tem que ser para ampliar as áreas de preservação em Sorocaba. Não pode ser uma revisão para redução das áreas de preservação de Sorocaba. Uma outra coisa que me preocupa também é você sair do debate público e passar a ter uma discussão, né, de perseguição a pessoas, a comportamentos, né? Então, isso também... Eu fazia tempo que eu não acompanhava a Câmara, sobretudo as sessões, né? E eu comecei a acompanhar recentemente, assim, e fiquei meio
preocupado, porque... Mudou em relação àquele período que o senhor era vereador? Porque a gente vê que hoje muitos ouvintes reclamam, né, como a Cibele destacou, poxa, se discute muito da política nacional, da política federal, mas pouco daqui, né? E uma visão também que não percebe a conexão entre Sorocaba e os interesses nacionais. Você pode conversar sobre as questões nacionais a partir do olhar de Sorocaba. Sorocaba é uma cidade conectada, nosso principal parceiro comercial é a China. Sorocaba, nós estamos virados para o Pacífico já em Sorocaba. O Brasil passou 500 anos olhando para o Atlântico e nós já estamos na rota do Pacífico. O segundo parceiro comercial de Sorocaba é os Estados Unidos por conta das questões industriais, depois vem a Argentina. Então, assim, nós temos uma conexão, sim, com o mundo, fortíssima, inclusive, né? Quando teve o tombo da Petrobras na Lava Jato, a Bardella quase fechou as portas. Então, assim, imediatamente 2.500 trabalhadores sorocabanos foram demitidos. Agora, por exemplo, o governo Lula acabou de lançar a medida provisória para estimular o carro elétrico e a Toyota, foram 21 bilhões de reais de investimento, e a Toyota anunciou a contratação de 10 mil funcionários. Olha o tamanho do impacto que isso vai ter na cidade. Inclusive, uma pressão importante, né? Essa é uma pressão boa para subirem os salários, né? O Brasil já vem tendo ganho aí, avanço no salário mínimo. E com essas contratações, essa nova orientação nacional, esse novo momento que o país vive de estímulo à indústria, pela primeira vez na história, os bancos de investimento do Brasil, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica, vão dar mais dinheiro para a indústria do que para o agronegócio, que é a tese que eu sempre defendi, porque a gente vem de uma cidade industrial. Meu pai é metalúrgico aposentado aqui na Alcoa, e hoje é uma empresa que não existe mais, fechou as portas aqui no Brasil e várias outras também ao longo do tempo. O Brasil foi se desindustrializando. Eu fiz colégio técnico. Eu conto assim para os jovens hoje, as pessoas nem acreditam. Eu não sei, eu estava no primeiro semestre do colégio técnico, já arrumei emprego. Eu ganhava 3 salários mínimos na época, entendeu? Como técnico. Então, assim, depois fui fazer FATEC e Sorocaba sempre teve essa parte industrial muito forte. Então, você pode conversar sobre essa questão, que é uma questão nacional, a partir do olhar para a cidade de Sorocaba, que sempre foi uma preocupação, inclusive, da política em Sorocaba, né? Se você pegar o Parunzio Pai, até o Crespo Pai, que foram prefeitos em Sorocaba, que tinham uma preocupação em relação a essa questão da indústria, de você criar um parque industrial na cidade, essa região aqui que nós estamos aqui, né? Se você começa a olhar daqui para Castelinho, você vai ver toda essa região foi separada na cidade, né, do Éden, Parecidinha, para a chegada da indústria. Então, preparou-se a cidade para esse momento industrial que o Brasil viveu. Foi muito importante, porque são empregos de boa qualidade, né? E junto com a indústria também vem a questão tecnológica, a inovação, a necessidade de você ter universidades. Aí você tem os beldes que fizeram aqui de forma importantíssima, a Facens, né, que agora inclusive está caminhando para as áreas médicas, né, que forma engenheiros. Depois conseguiu se trazer a FATEC para a cidade de Sorocaba, e agora nós temos o APS, que é o UFSCar, com 3 mil alunos, 300 na pós-graduação. Então a cidade hoje tem mais de 30 mil universitários, tem um centro de inteligência importante, e tem que conversar, mas essa questão nacional sempre eu acho que é a função da Câmara a partir da realidade da cidade de Sorocaba. Agora, o problema é que nós temos uma ascensão na política brasileira, dessa coisa da rede social, que é uma forma rasa de se conversar sobre política, né? Que você fica numa espécie de perseguição a comportamentos sociais, e não conversa sobre as questões que de fato interessam, que são emprego, renda e melhoria dos serviços públicos, né? Tem parlamentares aqui na cidade que fizeram carreira fiscalizando livros infantis, né? Sim. Você tem diversas instituições no Brasil que fazem isso, centros de pesquisa e tal. Isso aí não é função de vereador, entendeu? Ficar indo atrás aí, perseguir servidor público. Bom, na minha parte eu não vou fazer, cada um com a sua história e com seus interesses, afinal de contas foi eleito. Mas esperem do Raul Marcelo, uma coisa que eu sempre fiz também é o debate público sobre os rumos da cidade, um debate de alto nível, sempre respeitoso. E também comigo não tem corporativismo, né? Se tiver parlamentar aí que pise na bola, e eu já fiz denúncia, inclusive, em relação a vereadores, né? Na época, na presidência da Câmara Municipal, teve um concurso público irregular, aí eu fiz a denúncia. O concurso foi suspenso para assessoria da Câmara Municipal. Então, se eu ver malfeitos na Câmara Municipal, vou fazer denúncia também, porque é a forma que eu trabalho. Vereador eleito, Raul Marcelo, participando aqui com a gente, já caminhando para a nossa reta final da entrevista, viu, vereador? O senhor citou da questão do plano diretor e principalmente esse pensamento que o senhor tem de pensar na cidade para o futuro, no desenvolvimento da cidade do Sorocaba. E o plano diretor está aí. Agora existe essa discussão se o plano diretor será votado agora nesse ano de 2024 ou não. E existe a possibilidade
do senhor com os novos vereadores que entraram também na Câmara votarem esse plano em 2025. Tem acompanhado essa discussão nos bastidores da casa, até conversado com o presidente Cláudio sobre essa possibilidade? Tudo bem que o ano que vem, muito provavelmente, não deve ser ele, não será ele o presidente da Câmara, já que ele não pode mais exercer a função. Mas cabe a ele definir se será votado nesse ano ou não o plano diretor. Tem acompanhado isso? Como é que o senhor está vendo essa possibilidade do senhor e os demais vereadores novos que estão chegando também participarem dessa discussão? Então, ontem, por conta das reuniões e plenárias que nós tivemos em Sorocaba, né, os eventos políticos do feriado 20 de novembro, que inclusive Sorocaba foi uma das pioneiras nesse sentido. Eu fui o autor do projeto na época, hoje é um feriado nacional, e eu estive na casa do João de Camargo, que é uma referência importante na cultura sorocabana, um dos principais patrimônios culturais históricos que nós temos. Era um conselheiro que praticava o sincretismo religioso, muito importante para o movimento negro e muito importante para todos os sorocabanos, né, que passou inclusive por problema de enchente que nós tivemos. Porque o que aconteceu concretamente, André e o ouvinte da Cruzeiro do Sul que conhece um pouco de Sorocaba? Ali a região onde está o córrego da Água Vermelha, que está a capela do João de Camargo, está o Gepasse, é uma baixada. Aí você tem um morro, né, que está lá em cima o Shopping Esplanada. Sim. Ali tudo era mato, né? Grama, tinha muita árvore. O que aconteceu nos últimos anos? Tudo foi sendo concretado e nós fomos tendo uma certa liberalidade com a instituição de liberação de alvará para a construção de prédios, de edifícios. Inclusive pela manhã ali o pessoal passa um sufoco danado para conseguir sair, porque nem o redimensionamento do trânsito foi feito ali. Então era uma área que quando chovia, o solo era permeável, entendeu? A água da chuva caía e ia embora para o subsolo. Agora que foi tudo concretado, virou uma espécie de piscina ali. Como você tem uma mudança no clima, agora as chuvas são mais torrenciais, o córrego da Água Vermelha passou a inundar. Nós tivemos a perda do primeiro andar inteiro do Gepasse, que é uma das principais instituições do Brasil. É um orgulho. Eu queria dizer aqui que eu sou parceiro do Gepasse, fui reconhecido como um dos políticos que mais ajudou o Gepasse nos últimos 20 anos. Todo ano eu vou em Brasília, eu vou na Assembleia, mesmo sem ter com mandato, pedir recursos para os nossos deputados, para o Gepasse, que é uma instituição, para quem não conhece, eu faço aqui o convite, vá conhecer, da sociedade civil, tá? Sim, o governo passou a apoiar depois, não foi o Estado, um prefeito, um governador que fez, não, foi os moradores de Sorocaba que montaram, que cuida do câncer infantil, que é para quem tem filho, é uma questão assim, nossa, olha, é muita emoção, né, ir lá no hospital. E perdeu o primeiro andar, por quê? Porque quando o prédio foi dimensionado, nós não tínhamos esses eventos em Sorocaba e também nós não tínhamos a situação de ter sido concretada todo o topo do morro, onde está o Shopping Esplanada hoje. Né? Então o córrego da Água Vermelha hoje ele inunda. Né? E teve também, inclusive, a perda de uma parte da capela do João de Camargo. Sim. Quase que nós perdemos o patrimônio inteiro. Inclusive documentos ali sumiram, tá? Por conta da enchente. Então, eu quero dizer o seguinte, o plano diretor ele tem que tratar dessas questões. A marginal hoje ela é continuação do Rio Sorocaba. Ela virou, qualquer chuvinha que dá, tem 20 dias. Eu fui chamado para visitar os pontos de alagamento com os biólogos, e eu fui no Parque das Águas ali, estava tudo interditado, entendeu? Tomado pelas águas de fato. Então, assim, o que o plano diretor eu acho? Nós não podemos votar esse ano. Né? Seria um desrespeito, inclusive, com a eleição e com o cidadão eleitor sorocabano. Eu tive 8.377 votos e outros vereadores também. Como é que você vai votar sem ouvir essa parte da população que votou em outros vereadores que não são aqueles que estão na Câmara hoje, que perderam a eleição? Então, essa nova composição da Câmara, que é o que a população quis, ela tem que ser respeitada, porque esse olhar tem que estar colocado no plano diretor para a próxima legislatura. Então, eu conversei, inclusive, com a vereadora Yara Bernardi, parece que tem um documento circulando, ela perguntou a minha opinião, um documento com vários vereadores eleitos, dizendo que o plano diretor tem que ser levado à discussão para o ano que vem. Eu falei para ela que pode colocar o meu nome, eu vou ser signatário desse documento também, quero dizer que de público. Eu não me lembro agora qual é o vereador que está organizando esse documento, mas ela me consultou se podia colocar meu nome, eu disse que sim. Eu acho que a Câmara não pode votar o plano diretor esse ano aqui. Isso seria um desrespeito ao sorocabano que votou numa composição de Câmara e o plano diretor vai pegar os próximos 4, 8, 10 anos. Né? Então, e acho que quando estiver na Câmara Municipal, meu voto lá vai ser por uma cidade que se preocupe com esse novo momento que nós estamos vivendo, de crises climáticas extremas.
Infelizmente, a nossa geração e a próxima vai ter que conviver com essa situação e vai ter que montar um tipo de planejamento para enfrentar. Por exemplo, a população do Rio Grande do Sul vai ter que se organizar, né, com o apoio do Estado, governo, prefeitura, para enfrentar uma possível nova enchente daqui a alguns anos. Essa é uma nova realidade. Então, nós temos hoje já técnicas, né, porque o conhecimento científico avançou muito no mundo, de você ter um planejamento urbano para enfrentar esse tipo de situação já. Por exemplo, o conceito de cidade esponja, que é uma cidade com alto grau de absorção das águas das chuvas. É possível se constituir isso. Por exemplo, você pode fazer um parque na margem direita do Rio Sorocaba inteiro. Você tem lá no Rio Mote, em Santiago do Chile, a pista no lado esquerdo e do lado direito é só parque. Quando enche, a água vai para o parque, a grama tal, não pega ninguém, não alaga, não perde carro. Que é a intenção do Parque das Águas inicialmente. Isso, né? E foi uma boa intenção, conseguiu segurar as enchentes por um bom tempo. Você pode então fazer lá no Vitória Regia um outro parque enorme, você pode fazer na margem direita do rio um outro parque, para poder abrir a área de escoamento da chuva, viu? Não aumentar a impermeabilização. Fazer a pista direita ali é praticamente, né, é uma política do avestruz, né? Não reconhecer uma realidade que está posta. Mas, infelizmente, hoje é uma coisa inacreditável. Meu filho está na 9ª série agora, que antigamente era até 8ª, agora tem 9ª. Ele já faz trabalho sobre aquecimento global. E tem uns marmanjos aqui, precisa dizer as coisas como são na prefeitura, que ficam aí dizendo na opinião pública que não tem, isso aí é tudo invenção política, entendeu? Então tem umas coisas assim, a pessoa com salário de 30 mil reais, entendeu? Se tem obrigação de estudar, no mínimo, essas coisas. E são fatos. Você vai uma enchente na Espanha agora, pessoal. É só olhar na internet aí para ver, porque arrebentou com o país, entendeu? Nossa, é uma coisa absurda. Que não tinha. A Alemanha com a temperatura elevada, idosos morrendo de calor. Então, assim, a gente está vivendo uma situação de mudanças climáticas e a gente precisa preparar Sorocaba para enfrentar essa questão. E isso demanda o quê? Você tem que, a UFSCar tem o Centro de Biologia, você tem a Uniso, você tem várias instituições em Sorocaba com gente capacitada. Se a prefeitura não tem, é só contratar. E essas pessoas, inclusive esses pesquisadores, estão aí todos à disposição. Um país monta a universidade é para isso, de fato, né? Não é só para colocar no mercado de trabalho privado, é para colocar no setor público também, para ajudar o desenvolvimento. Então a gente tem gente qualificada que poderia contribuir nesse sentido, para ter um plano diretor nesse olhar, e eu vou, chegando lá nas minhas mãos do plano diretor, vou pedir para suspender a votação se eles quiserem votar de forma séria. Se for necessário, vou recorrer ao judiciário, porque tem o princípio do não retorno. Eu sou advogado, já tenho uma trajetória de 15 anos, o princípio do não retorno, que você não pode voltar para trás em matérias ambientais, porque você não tem o direito de colocar em risco a vida das gerações futuras. Então tem um conceito que é um conceito muito forte aí, sendo discutido inclusive nos tribunais. Vou lançar a mão dele para não deixar com que o plano diretor desmonte o pouco de preservação ambiental que a gente tem em Sorocaba. Nós temos que ir para o outro lado, para ampliar as áreas de preservação, plantar árvore de forma massiva na cidade e aprofundar e avançar para fazer com que a absorção da água das chuvas ela seja uma realidade em todas as regiões da cidade. Então, assim, é o meu olhar em relação ao plano diretor, e acho que ela convocar aqui as pessoas da cidade que têm essa preocupação também, para que acompanhem o plano diretor. E fazer esse pedido para os demais vereadores, né, para que não votemos o plano diretor esse ano. Vereador eleito Raul Marcelo participando com a gente dentro desse espaço democrático do jornalismo da Cruzeiro FM, fazendo um giro e apresentando esses parlamentares novos que estão chegando à Câmara Municipal e também os vereadores que estão retornando ao Legislativo após um período fora da nossa Câmara Municipal. Vereador, queria agradecer a sua participação. Muito obrigado por atender o chamado da Cruzeiro FM, prestar esclarecimentos importantes, e como eu tenho falado para todos que venceram a eleição, né, seja para o majoritário ou para o legislativo, um bom trabalho, uma boa sorte, porque não é para o vereador Raul Marcelo esse mandato, é para a população de Sorocaba. Então, um mandato de muita responsabilidade para honrar também esses 8 mil votos, mais de 8 mil votos que o senhor recebeu. Boa sorte, viu, vereador? Ô, André, importante, palavras sábias, viu? De fato, o mandato parlamentar é um instrumento só, né? Da mesma forma que a enxada serve para carpir, o vereador está na Câmara para fiscalizar o dinheiro público, trabalhar para ter uma boa gestão nessas áreas sociais que são importantes, e melhorar a vida da população. Se não for para isso, pode fechar a Câmara Municipal. E olha que eu fui vereador numa Câmara com 14, eu já achava que tinha muitos vereadores, né? Agora são 25, entendeu? Um gasto enorme por ano e tem que servir para isso, né? Para cuidar do dinheiro público e avançar com o desenvolvimento da cidade de Sorocaba. Por isso que às vezes tem muitos moradores sorocabanos que ficam meio irritados, né, com a esfera política,
porque às vezes se preocupa com tudo e não esquece do fundamental. Então eu quero dizer que da minha parte eu vou fazer o máximo aí o possível para poder dar conta de atender esse interesse público e essa expectativa que a população tem em relação ao legislativo da nossa cidade, né? Muito obrigado pelo espaço, parabéns aí pela Cruzeiro do Sul, que sempre tem um gosto refinado para a questão da música, né? Eu gosto de estar sempre ouvindo, eu gosto. MPB, né? Música popular. Tá certo. Eu tô entre aqueles, né? O Darcy Ribeiro falava que o brasileiro que não gosta de samba, de uma boa MPB e tal, você tem que desconfiar dele, né? Então, eu adoro, né, a MPB, eu acho que é fantástica. O Brasil tem muita música de boa qualidade e a Cruzeiro tem essa preocupação, né? Então, parabéns aí pela Cruzeiro do Sul e um abraço aqui para toda a diretoria da Fundação Baldino. Que bom. Obrigado ao vereador eleito e ouvinte da Cruzeiro FM, vereador Raul Marcelo do PSOL, participando com a gente na manhã desta quinta-feira.